E aí, vamos falar sobre modernidade hoje. Faz muito tempo, né, que eu não falo sobre a era moderna, né, a idade moderna, até porque, ai gente, falar sobre modernidade me irrita um pouco, entendeu? Mas eu falei, mano, faz muito tempo que eu não gravo sobre isso, então eu preciso gravar sobre esse tema, né, a modernidade. E eu parei justamente ali, né, na promessa de falar sobre os estados nacionais. O que seria isso e tudo mais, onde surgiu, como é que vive. Então, parei nessa promessa e eu vim aqui cumprir a minha promessa de gravar um pouco a respeito da história, né, da formação dos estados nacionais modernos, até porque é muito importante a gente saber disso, tá? Assim, não vai mudar muito a tua vida, né? Mas é maneiro você saber, aprender uma coisa nova, até porque pessoas inteligentes chamam mais a atenção. Vai por mim. E esse tema, né, da formação dos estados vai ser dividido em 3 partes. Esse vídeo aqui, o vídeo 1, é mais uma introdução para você ficar por dentro do que seria isso. O vídeo 2, vamos falar de fato dos estados nacionais mais assim famosos, né? Portugal, Espanha, França e Inglaterra. O terceiro vídeo é falando de uma coisa muito importante que já vai dar margem, né? Vai dar base e vai abrir portas para novos temas aqui, que é o absolutismo. Então assim, tá tudo muito interligado. Se você perdeu o vídeo 1, tu não vai entender o último vídeo. Se você assistir só o vídeo do meio, tu não vai entender nada. Então é necessário você assistir o vídeo 1, o vídeo 2 e o vídeo 3. Beleza? E como de costume, você já sabe, né? Fique num lugar confortável, na sua cama, no seu sofá, deite no chão, sei lá, fique em pé. Pegue um copinho de água, um copinho de suco de refrigerante. Pegue uma pipoquinha, um biscoito, uma bala e vamos para o vídeo. Então, sem muita enrolação, vamos partir pro vídeo. Vamos lá. Então vamos lá, né? Vamos para o vídeo e falar um pouco aí dessa questão dos estados nacionais modernos da era moderna. Bom, só para situar você, a gente sabe que a modernidade vai girar muito em torno ali da Europa, então isso vai acontecer na Europa. Porém, cara, não tem assim um século certo que começou e terminou. Até porque você sabe que a história não é linear, ela é assim. E podemos dizer que desde o século XIV até o século XVIII. Então, tipo assim, teve muita fofoca e muita história e muita mudança política e social na Europa nesse momento aí da formação dos estados. Então, é um processo que não aconteceu do dia pra noite, né? Tipo, a galera acordou, agora temos um estado nacional. Não, isso já vem assim, ó, gradativamente desde a Idade Média, né, como foi o caso de Portugal, que estava se consolidando. Então isso vai demorar anos, séculos para isso de fato se consolidar. A formação dos estados vai se dar de uma forma diferente em cada país. A forma como o Estado Nacional português surgiu vai ser totalmente diferente como o Estado Nacional francês surgiu, entendeu? Então cada lugar tem assim as suas características e suas particularidades. E Portugal, ele é considerado o primeiro Estado Nacional moderno, né? E isso aconteceu durante a Idade Média, não foi nem durante a Idade Moderna. Porém, vai ter toda a sua consolidação durante a modernidade, né? E os últimos estados nacionais modernos a surgir na Europa foi justamente no século XIX e foi através da Itália e da Alemanha. Como disse, algo que começou no século XIV só foi terminar no século XIX. Uma característica muito importante aí dos estados nacionais é que nesse momento, cara, vai haver uma grande centralização do poder em uma pessoa só, no monarca. E isso é basicamente o absolutismo, né? Quando o poder está totalmente centralizado numa pessoa só, na coroa. E isso, cara, vai muito contra aquela fragmentação feudal que tinha na Idade Média, né? Até porque agora os senhores feudais estão perdendo a força. E o rei vai ser basicamente o cara que vai unificar, né, essas fragmentações e também dar um pera lá na Igreja Católica. E outro ponto muito importante para a gente entender a formação desses estados é justamente a criação de um exército nacional. Como eu disse, né, antigamente na Idade Média, né, ali com os senhores feudais, cada senhor feudal tinha o seu exército. Então eles tinham muito poder. Quem tinha arma, automaticamente tinha poder. Então esses caras tinham muito poder e era tudo muito fragmentado. Agora, com o monarca no centro, né, ele começa
começa a modificar isso. Agora ele cria um exército nacional. E se ele enfraquece a nobreza, né, desarma a nobreza, automaticamente ele também puxa a nobreza para perto, né? Deixa ela ali no controle dele. Agora o território tem limites, né? Tem início, meio e fim, tem fronteiras, né? Antes, como eu disse, né, era tudo muito fragmentado entre os feudos, né, e tudo mais. Agora não, agora tem limite e dentro desse limite quem manda é o rei. E o rei, ele vai fazer as leis e os decretos que deverão ser obedecidos dentro desse território. E além de delimitar o território, agora para organizar melhor essa questão financeira, é uma moeda só valendo do território. Porque antes, cara, como eu disse, era tudo muito assim, uma coxa de retalhos. Então se você ia comprar pão, sei lá, cara, no bairro vizinho, por exemplo, né, trazendo para os nossos dias atuais, se você fosse comprar pão no bairro vizinho, era outra moeda. Quando você voltasse para o seu bairro, já era outra moeda. Então ficava uma bagunça monetária danada. Isso prejudicava muito a questão ali do comércio local, porque não tinha como vender direito dessa forma, né? Cada lugar uma moeda. Então o rei, ele vai falar assim, para com isso, tá? Agora é tudo uma moeda só, um peso só e uma medida só. E quem vai se beneficiar muito dessa questão vai ser a burguesia, que já a gente vai falar dela aqui. E por último, cara, para compor esse pacotão aí da formação dos estados, vai começar a haver a criação dos símbolos nacionais, como bandeira, hino, e também essa questão da história, né? Criar uma história comum que abrace todo mundo aí nesse momento aí de desenvolvimento de nação, de estado. Então a galera vai começar a produzir essas coisas. Pra gente avançar no nosso conteúdo, eu queria abordar duas coisas muito importantes que vai ajudar a gente a entender um pouco mais essa questão da formação dos estados nacionais, o que é nação, o que é estado. Então a gente vai começar primeiro pela definição de nação. Nação seria um conjunto de pessoas que estão ali no determinado território e elas estão compartilhando um sentimento de identidade, de cultura e de história, e também que compartilham a mesma língua. Já o Estado seria a administração do rei, que o rei é reconhecido pelo povo, ou seja, pela nação. E é claro que essa definição de Estado é nesse momento aí da história. Claro que a concepção de Estado já mudou aí para os nossos tempos contemporâneos, né? Então é só uma observação aí para você ficar esperto. E um detalhe muito importante, né, quando a gente vai falar de Estado e nação, é que todo Estado possui uma nação, mas nem toda nação possui um Estado. E a gente pode ver isso claramente aí na nossa história contemporânea, principalmente ali na Espanha. Até porque na Espanha, a Espanha ainda é muito fragmentada, né? Tem uma galera que não se considera espanhol, que não quer o Estado espanhol, que luta até hoje pela sua independência aí em relação à Espanha. E quando a gente for abordar o caso da Espanha especificamente, eu vou contar um pouco dessa história maluca que tem lá. Mas só pra você ver, cara, que essa questão do Estado Nacional, nação, Estado é uma coisa que até hoje dá o que falar. E outro ponto importante pra você gravar aí na sua cabeça, cara, você não vai decorar, você vai entender e você nunca mais vai esquecer. É que agora, né, com a centralização do poder, né, a centralização política, né, ali na mão do rei, automaticamente a Igreja Católica, né, como eu disse, é enfraquecida politicamente e socialmente, tá ligado? Agora a igreja tá ficando assim mais na rédea do rei e não o rei na rédea da Igreja Católica. E outra classe muito, mas muito importante que a gente vai ouvir falar, né, por muito tempo aqui na história, vai ser justamente a burguesia. Agora com algumas ordens, né, que o rei colocou no seu território, né, com a delimitação, com a questão dos pesos e medidas, né, da moeda. Isso favoreceu muito a burguesia, que começou a crescer. Porém, cara, sempre vai haver aquela disputa entre rei e burguesia. E uma hora eles estão assim, sendo amigos, né? O rei cobrando impostos, a burguesia pagando imposto para o rei, mas parece que é uma coisa muito harmônica, mas não é. Vão haver sempre muitas disputas, né? O rei sempre vai deixar a burguesia de fora ali de algumas questões políticas, o que vai irritar muito a burguesia, até porque ela participava, querendo ou não, politicamente ali da vida do rei, porque pagava impostos, né? Então automaticamente os impostos começavam a fazer o reino funcionar e a riqueza do rei também. Então a burguesia e o rei sempre vão estar ali em grandes disputas. Não é à toa, cara, que a Revolução Francesa tá aí para mostrar isso pra gente, né? Quando a burguesia decide, né, derrubar o rei, e ela consegue. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu disse, é muito importante você assistir esse vídeo do início ao fim, depois volta aqui e revisa. Se você gostou e quiser deixar aquela moral maneira pra mim, de deixar o seu like e de se inscrever caso seja novo aqui no canal,
vai me ajudar demais. E se você quiser compartilhar, vai me ajudar mais ainda. E se você quer ter acesso a mais conteúdos rápidos e fáceis de aprender, já sabe, né? Me siga nas redes sociais, principalmente no Insta de História, onde tem conteúdo novo toda segunda e quarta, no TikTok e no nosso blog também. E é muito importante você voltar na playlist da Era Moderna e assistir o vídeo 1, cara. O primeiro vídeo a respeito da Era Moderna até esse vídeo aqui, porque é muito importante a gente entender um pouco, né, da questão da modernidade. Como eu disse, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e muita coisa que aconteceu na Era Moderna a gente tem reflexos até hoje aqui na nossa vida contemporânea. Então, querendo ou não, é bom a gente saber um pouquinho de cada coisa. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!